Muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mercado Aberto com o Marco Caneira, o Luís Aguilar, o Pedro Henriques e o Francisco Guimarães. Começamos por Morten Newman, que foi dispensado do jogo de ontem do Sporting com o Nacional por motivos pessoais. Durante o dia de ontem surgiram notícias que davam conta do interesse do Atlético de Madrid, que teria apresentado uma proposta de 40 milhões de euros recusada pelos Leões. Segundo o jornal O Jogo, em causa estaria uma eventual quebra de um acordo que o jogador tinha com a SAD Leonina, que aceitaria uma transferência no valor de 40 milhões de euros. Ora, segundo apurou o Mercado Aberto, o Atlético não apresentou nenhuma proposta ao Sporting. Terá havido sim uma abordagem ao empresário do jogador, que rondaria os 25 milhões de euros. Segundo o Mercado Aberto apurou também, Morten Newman queria jogar frente ao Nacional, mas a estrutura quis proteger o jogador de 26 anos, que tem contrato com o Sporting até 2028. Ora, Rui Borges explicou então a ausência de Newman como uma forma de proteger o jogador. Foi uma decisão nossa, dentro daquilo que eram os problemas pessoais, deixá-lo de fora da convocatória. Amanhã está para treino, quinta será jogador e entrará em campo com toda a certeza, será titular com toda a certeza. Espero eu que não lhe aconteça nada no treino, se Deus quiser, por isso nem sequer é um assunto. Ora, partimos então para a análise desta situação. Luís Aguilar, há aqui uma situação um pouco estranha, que é, sim, para todos os efeitos, quiseram proteger o jogador, o Rui Borges desvaloriza, diz que não há nada, mas então porquê que não foi a jogo? Boa tarde a todos. E além disso, segundo aquilo que foi aqui mencionado, o próprio queria ir a jogo. Não é? Portanto, esta história tem vários buracos e está de certa forma mal explicada. Primeiro ponto, contacto com o empresário e sem o Sporting estar envolvido, ele existe de facto. Parece-me que é uma proposta curta, como foram curtas as propostas do Atlético de Madrid neste mercado à procura de um número 6, e continua a fazê-lo. Já tinha tentado vários jogadores e sempre a pôr em cima da mesa valores que andam na casa de metade, ou perto disso, daquilo que os clubes querem para o jogador sair. Depois, a história dos acordos que existem entre presidentes e jogadores, vamos ver, isso por norma não corre muito bem. Frederico Varanda já tinha falado sobre isso em relação a Jóqueres. Jóqueres foi um filme que correu muito mal, verdade, mais até pela postura do jogador. Não contente com isso, voltou a fazer a mesma promessa em relação ao Ullmann para o final da época. Se estivéssemos a falar de 40 milhões de euros, eu creio que seria aqui um valor que poderia fazer a coisa tremer. 25 milhões de euros é um valor muito curto. Acho que o Sporting conseguirá sempre mais do que isso no mercado de verão. Vejamos, o Ullmann custou ao Sporting 18 milhões de euros. Sair agora por 25, 2 campeonatos depois, com boas presenças na Champions, com um papel cada vez mais sólido na sua seleção, seria um desconto muito grande em relação ao que pode conseguir. Eu acredito, se calhar, um valor mais próximo dos 40 milhões. Também não acredito que o mercado possa dar 60 milhões por Ullmann, mas um valor mais próximo dos 40 milhões, talvez o Sporting consiga no verão. Agora, se estava tudo bem, se fisicamente está tudo bem com o jogador, e parece que sim, se o jogador queria ir a jogo, não tinha aqui qualquer necessidade de ser protegido. Vejamos, Alisson foi hoje para o Nápoles e ontem jogou, por exemplo. Não é? E esse era um negócio que estava mais avançado e que estava fechado, aliás. Ontem estava fechado, quando ele entrou em campo. Portanto, não vejo aqui qual é que seria o problema de Ullmann poder ir a jogo, a menos que o jogador não quisesse ir a jogo porque sentiu que podia transferir-se aqui para o Atlético de Madrid e tivesse forçado de alguma forma. Nesse caso, nunca é uma situação pacífica, mas ainda tratando-se do capitão da equipa. Também não me parece que seja uma situação que vá aqui, caso tenha acontecido dessa forma, minar o balneário do Sporting, porque os jogadores também, quando passam ao mercado, tendem a estabilizar emocionalmente. E a desligar de alguma forma. Pedro Henriques, há aqui alguma coisa que falta explicar? Há aqui alguma coisa mal contada? Boa tarde. Quando é utilizado esse argumento pessoais, está tudo incluído. Desde questões familiares, contratuais, dele, da mulher, do filho, do cão, do clube. Portanto, se falou da mulher que está grávida, por exemplo, não é? Há solução para tudo, mas quando é um problema sério que te impede de ir a jogo, 2 dias ou 3 depois não podes jogar, mas já podes treinar. Mas quando metem isto das questões pessoais, problemas pessoais, não gosto muito de meter no assunto, mas nós nunca sabemos verdadeiramente se é verdade ou não. E depois, em relação aos jogadores de futebol, especula-se muito, é isto, é aquilo. E, portanto, para não correr o risco de eventualmente ser uma coisa de facto mais importante do que o trabalho dele, prefiro ficar na moita
à espera do que vai acontecer em relação ao Yulman, que tem tido uma quebra de rendimento acentuada, diria, no último mês, se calhar no último mês e meio, e para não ter saído e continuar, não sei, esses acordos com os presidentes ou não, se é tudo de boca, isso, palavras levas ao vento, mas para o Sporting seria importante, obviamente, não perder o Yulman agora, porque se ainda tem alguma aspiração de poder lutar pelo título ou de garantir o segundo lugar, eu acho que o capitão de equipa era importantíssimo. Francisco, estou aqui a olhar para duas frases de Rui Borges. Optámos por deixá-lo de fora para o proteger. É um não assunto, jogará com o Aves. Das duas, uma. Então, se ficou de fora necessitava de proteção perante um não assunto? Pois, essa é uma contradição óbvia das palavras de Rui Borges. Não é? Um jogador que aparentemente precisa de ser protegido é porque há um assunto. É, porque há qualquer coisa. É porque há um assunto importante do qual ele precisa de ser protegido. A história não está bem contada, talvez não tenha a relevância e não tenha a dimensão mediática que neste momento, pela falta de explicação, está a ter. Mas o que é facto é que tem muitas pontas soltas. Ainda para mais, como referiu o Pedro, e bem, o Yulman está com um rendimento muito mais baixo comparativamente a tempos anteriores nestes últimos tempos. Indo contra aquilo que o Rui Borges disse há cerca de 2 semanas, que estava a fazer a melhor época. Mas isso eu vou interromper rapidamente. Mas os treinadores dizem muitas vezes coisas que não é aquilo que pensam. Para te dar o exemplo em relação ao Alisson, quando teve aquele impacto com o City, com o PSG, lá estou a trocar, e agora até em Bilbao, que disse que ele é muito decisivo no jogo e só precisa de melhorar a questão da definição, mas como é muito novo, vai a tempo de melhorar isso. Mas depois já não serve. Sim, e os treinadores usam as conferências como forma de explorar uma estratégia de comunicação, etc. E, portanto, é normal que os treinadores não queiram revelar tudo, não digam toda a verdade, etc. Agora, o que é facto, como disse, esta história tem pontas soltas, o rendimento do Yulman tem vindo a cair significativamente, tal como o rendimento do Sporting no último mês e meio, principalmente no campeonato. É verdade que conquistou grandes feitos na Liga dos Campeões, mas no campeonato o Sporting não tem sido uma maravilha, e aliás estas conquistas, estas vitórias nos últimos minutos também são resultado, são um sintoma disso mesmo. E há uma coisa que o Sporting obviamente tem a consciência, é que uma das maiores conquistas do Sporting no mercado de verão foi a permanência de Yulman no plantel. O Yulman era dos jogadores mais apetecíveis no mercado e o Sporting consegue aguentá-lo e consegue mantê-lo na equipa. E, portanto, no caso do Yulman ser vendido agora, teria que ser por uma verba, por uma quantia muito significativa, porque seria uma perda desportiva, enfim, seria um rumbo desportivo bastante relevante para um Sporting que, independentemente do rendimento do Yulman, continua a precisar muito dele na zona de meio campo, até porque o Simões, em algum tipo de jogos, não é o jogador que o Sporting precisa. Ele é um jogador que, quando tem espaço, principalmente contra as equipas grandes, cresce muito, mas contra as equipas pequenas não consegue assumir o jogo. O Morita está longe dos seus índices físicos, táticos e da qualidade que nos habituou, e, portanto, o Sporting continua a precisar muito do Yulman, como é evidente. Marco, explorando, por exemplo, as redes sociais, já ouvi muitas teorias da conspiração. Estamos na véspera de um jogo com o Futebol Clube do Porto, que a notícia foi dada pelo jornal O Jogo, que é um jornal mais afeto ao Futebol Clube do Porto. Isto faz-te algum sentido? Boa tarde a todos. Boa tarde lá para casa. Não faz sentido. Eu acho que quando ouvimos Rui Borges na conferência de imprensa, não está Rui Borges seguramente a mentir. Ele afirma que o jogador estará disponível a meio da semana para jogar, porque o mercado fechando hoje, não me parece que Rui Borges chegasse à conferência de imprensa e mentisse. Eu acho que... Mas aqui a questão, Marco, é que estamos a falar de um capitão da equipa que de repente é dispensado de um jogo. Mas a questão, e Rui Borges eu acho que foi perentório, a salvaguardar o seu jogador e de imediato a dizer que ele estará dentro das 4 linhas no próximo jogo, a meio da semana. Eu acho que estamos no mercado ainda, o mercado não fechou, muita especulação, muita informação, por vezes não sabemos de onde é que ela vem e faz parte daquilo que é o mercado. Agora o Sporting, não vejo o Sporting também e a sua estrutura a perder Yulman por estes valores no mercado de inverno,
quando tem aqui, ainda não é metade da temporada, é um pouco menos, e que tem algo ainda a poder conquistar que é muito importante. Deixando aqui o seu capitão, Yulman, e parece-me que foi tudo muito em cima. Quando existe uma preparação, existe uma proposta, é claramente que os clubes, ou os grandes clubes, querem fazer este tipo de negócios nas últimas 48 horas, porque é quase como chegar, pagar e levar quase como uma oportunidade, mas eu acho que o Sporting não está com essa necessidade financeira, pelo contrário, eu acho que o Sporting está bem e aquilo que quer é manter a sua estrutura e que vimos que tem tido alguma dificuldade e debilidade neste momento, fruto das segundas opções não darem também tudo aquilo que é a exigência, neste caso, para o campeonato hoje, porque a questão física ela vai-se começar a acentuar sempre a partir deste mês de fevereiro. Fevereiro e março são meses muito importantes. O Sporting até teve a questão física a acentuar-se mais cedo do que é normal, não é? Sim, Por causa das lesões mas tem mais jogos. do impacto nos jogadores que ficaram, como é o caso do Trincão, até no Yulman, etc. Estamos aqui a olhar para uma situação, Luís Aguilar, em que vemos Yulman, por exemplo, mesmo no jogo de Bilbao, teve ali um erro comprometedor que originou o primeiro golo do Bilbao. Imaginar aqui um cenário em que Yulman jogaria no jogo frente ao Nacional e poderia cometer algum erro com estas notícias a circular, isto faz sentido? Não. Nesse sentido, proteger o jogador? Se é especulação, se é mentira, se não houve nada, se não há contactos do Atlético de Madrid, se não há contactos do Atlético com o agente, portanto, qual é que era o problema de Yulman ir a jogo? Se está tudo bem com ele, fisicamente, para proteger o capitão da equipa, um dos jogadores mais experientes, porque cometeu um erro, podia estar afetado psicologicamente. O Yulman não está nesse campeonato. Outros jogadores poderão estar. Este não é o campeonato de Yulman. Comete um erro e vai na mesma. Uma vez mais, estamos a falar de um dos jogadores mais importantes do plantel, de um titular indiscutível, independentemente de algumas quebras de rendimento, não tem também no seu plantel concorrência. Aliás, o Sporting terá esse problema quando sair Yulman, porque vai precisar de dois. Vai precisar de Yulman, do novo Yulman e do substituto. Porque Kokorashvili também não é de todo esse jogador e não está a resultar. E também não me surpreenderia, aliás, que no mercado de verão pudesse vir a ser negociado. É uma história mal explicada e sobretudo, pela ausência de explicação. Porque Rui Borges, tanto falar, e é colocado numa situação que é pouco simpática também, tudo isto acontece em cima da hora e não é o seu forte toda essa parte. Entra aqui numa contradição que já foi amplamente explicada e não tem o respaldo do Sporting, que podia esclarecer isto de outra forma. O Sporting podia ter esclarecido isto, um comunicado que fosse limpar aqui a situação. Não podes ter uma coisa e o contrário da mesma. E acho que o Sporting deixou isso cá fora. Volto a dizer, independentemente dos erros, parece que o Sporting conseguirá sempre algo melhor do que 25 milhões de euros. O Atlético ter aparecido interessado em Yulman não é tanta a ideia de deixar os grandes negócios para fazer nas últimas 48 horas, é porque Yulman não era a prioridade do Atlético para a posição. Tentou outros, não conseguiu e virou-se para Yulman. Vamos ver o que vai dar esta situação até ao final do mercado, até ao final do dia de hoje. Falamos agora de Alisson Santos, que diz adeus ao Sporting e chegou esta manhã à Itália para reforçar o Nápoles. O jogador brasileiro de 23 anos realiza exames médicos em Itália. Os italianos pagam 3,5 milhões de euros de taxa de empréstimo, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros. O extremo deve receber um salário de 1,8 milhões de euros e o Sporting fica com 10% de uma futura mais-valia. Alisson Santos participou em 31 jogos, marcou 3 golos e fez 3 assistências. Esta época foi mesmo determinante nos últimos jogos com o Nacional e com o Bilbao. Chegou da União de Leiria, onde fez apenas 18 jogos e 6 golos a troco de 2 milhões de euros. E assim, no espaço de 1 ano e meio, sai da Série C do Brasil para a Liga Italiana, uma ascensão absolutamente meteórica. Se, Pedro Henriques, financeiramente este negócio poderá fazer aqui algum sentido, desportivamente é questionável o Sporting ficar sem o seu abre-latas neste momento? É altamente, isto pode revelar, há crenças e depois há olhar para o rendimento e para os números. Às vezes os números podem não suportar o rendimento ou uma coisa não suportar a outra, mas neste caso, olhando, e já vamos mais à frente falar sobre isso, com dados estatísticos dele, o impacto que tem no jogo, nos minutos em que esteve em campo, e em termos desportivos,
que os negócios são feitos pelos clubes, mas a mim interessa mais é o rendimento dos jogadores e falar do futebol, que é aquilo que eu conheço melhor, é o Sporting trocar o certo pelo incerto. O Guilherme, pelo rendimento que tem, é verdade que a amostra é pouca, mas a amostra do Alisson também não é muito grande em termos de... Foi titular uma vez num jogo de campeonato e Liga dos Campeões. O Guilherme já tem 2 titularidades seguidas nos jogos para o campeonato. Mas vamos ver depois claramente em que os dados do Alisson, assistências que resultam em golo com impacto no jogo, uma coisa é fazer uma assistência e estás a ganhar 3-0, outra coisa é quando estás a perder ou quando estás empatado e essa assistência ou esse golo vira o resultado a teu favor. E isso acontece com o Alisson. Também a eficácia de dribles no último terço, que é uma coisa que as equipas grandes precisam, e ele é o terceiro, e estamos a comparar terceiro próximo de jogadores que jogam 2.000 minutos. Ele joga 400 ou algo assim. Portanto, são tudo dados que demonstram que é um jogador que tem impacto cada vez que é chamado a jogo, mas que o Sporting não acredita nele desportivamente, de tal forma que prefere o Fayet e o Guilherme, portanto, prefere o incerto, que nós vamos ver qual vai ser o rendimento no Sporting, deste jogador que cada vez que é chamado para campo, com uma embalagem mais ou menos bonita, a verdade é que ele tem impacto no jogo e ajuda a resolver jogos e a virar jogos. Mas o Sporting tem a legitimidade e o treinador do Sporting de entender que pelas características dele, porque os jogadores não têm que ser todos titulares, tens muitos jogadores na história que são importantes. Olha, se vou-te lembrar do Juari do Porto, que é brincadeira, que é o Juari do Sporting, que tem esse impacto. Há jogadores que conseguem ter impacto quando entram no jogo e não precisam de ser titulares, mas é a opção desportiva do Sporting. Pedro, já vamos, juntamente com a Goal Point, olhar mais ao pormenor os dados de Alisson Santos. Luís Aguilar, a verdade é que temos aqui um jogador com interferência direta nos últimos jogos. E isto, como é que olhas para este negócio? É o Sporting a destrunfar-se de alguma forma? Não faz sentido desportivamente, nem sequer faz. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mercado Aberto com o Marco Caneiro, o Luís Aguilar, o Pedro Henriques e o Francisco Guimarães. Começamos por Morten Newman, que foi dispensado do jogo de ontem do Sporting com o Nacional por motivos pessoais. Durante o dia de ontem surgiram notícias que davam conta do interesse do Atlético de Madrid, que teria apresentado uma proposta de 40 milhões de euros recusada pelos Leões. No jornal O Jogo, em causa estaria uma eventual quebra de um acordo que o jogador tinha com a SAD Leonina, que aceitaria uma transferência no valor de 40 milhões de euros. Ora, segundo apurou o Mercado Aberto, o Atlético não apresentou nenhuma proposta ao Sporting. Terá havido sim uma abordagem ao empresário do jogador, que rondaria os 25 milhões de euros. Segundo o Mercado Aberto apurou também, Morten Newman queria jogar frente ao Nacional, mas a estrutura quis proteger o jogador de 26 anos, que tem contrato com o Sporting até 2028. Ora, Rui Borges explicou então a ausência de Newman como uma forma de proteger o jogador. Foi uma decisão nossa, dentro daquilo que eram os problemas pessoais, deixá-lo de fora da convocatória. Amanhã está para treino, quinta será jogador e entrará em campo com toda a certeza, será titular com toda a certeza. Espero eu que não lhe aconteça nada no treino, se Deus quiser, por isso nem sequer é um assunto. Ora, partimos então para a análise desta situação. Luís Aguilar, há aqui uma situação um pouco estranha, que é, para todos os efeitos, quiseram proteger o jogador, o Rui Borges desvaloriza, diz que não há nada, mas então porquê que não foi a jogo? Boa tarde a todos. E além disso, segundo aquilo que foi aqui mencionado, o próprio queria ir a jogo. Não é? Portanto, esta história tem vários buracos e está de certa forma mal explicada. Primeiro ponto, contacto com o empresário e sem o Sporting estar envolvido. Ele existe de facto, parece-me que é uma proposta curta, como foram curtas as propostas do Atlético de Madrid neste mercado à procura de um número 6 e continua a fazê-lo. Já tinha tentado vários jogadores e sempre a pôr em cima da mesa valores que andam na casa de metade ou perto disso daquilo que os clubes querem para o jogador sair. Depois, a história dos acordos que existem entre presidentes e jogadores, vamos ver, isso por norma não corre muito bem. Frederico Varanda já tinha falado sobre isso em relação a Jóqueres. Jóqueres foi um filme que correu muito mal, verdade, mais até pela postura do jogador.
não contente com isso, voltou a fazer a mesma promessa em relação ao Ullmann para o final da época. Se estivéssemos a falar de 40 milhões de euros, eu creio que seria aqui um valor que poderia fazer a coisa tremer. 25 milhões de euros é um valor muito curto. Acho que o Sporting conseguirá sempre mais do que isso no mercado de verão. Vejamos, o Ullmann custou ao Sporting 18 milhões de euros. Sair agora por 25, 2 campeonatos depois, com boas presenças na Champions, com um papel cada vez mais sólido na sua seleção, seria um desconto muito grande em relação ao que pode conseguir. Eu acredito, se calhar, um valor mais próximo dos 40 milhões. Também não acredito que o mercado possa dar 60 milhões por Ullmann, mas um valor mais próximo dos 40 milhões, talvez o Sporting consiga no verão. Agora, se estava tudo bem, se fisicamente está tudo bem com o jogador, e parece que sim, se o jogador queria ir a jogo, não tinha aqui qualquer necessidade de ser protegido. Vejamos, Alisson foi hoje para o Nápoles e ontem jogou, por exemplo. Não é? E esse era um negócio que estava mais avançado e que estava fechado. Aliás, ontem estava fechado, quando ele entrou em campo. Portanto, não vejo aqui qual é que seria o problema de Ullmann poder ir a jogo, a menos que o jogador não quisesse ir a jogo porque sentiu que podia transferir-se aqui para o Atlético de Madrid e tivesse forçado de alguma forma. Nesse caso, nunca é uma situação pacífica, mais ainda tratando-se do capitão da equipa. Também não me parece que seja uma situação que vá aqui, caso tenha acontecido dessa forma, minar o balneário do Sporting, porque os jogadores também, quando passam ao mercado, tendem a estabilizar emocionalmente. E a desligar de alguma forma. Pedro Henriques, há aqui alguma coisa que falta explicar? Há aqui alguma coisa mal contada? Boa tarde. Quando é utilizado esse argumento pessoais, está tudo incluído. Desde questões familiares, contratuais, dele, da mulher, do filho, do cão, do clube. Portanto, Se falou da mulher que está grávida, por exemplo. Há solução para tudo, mas quando é um problema sério que te impede de ir a jogo, 2 dias ou 3 depois não podes jogar, mas já podes treinar. Mas quando metem isto das questões pessoais, problemas pessoais, não gosto muito de meter no assunto, mas nós nunca sabemos verdadeiramente se é verdade ou não. E depois, em relação aos jogadores de futebol, especula-se muito, é isto, é aquilo. E, portanto, para não correr o risco de eventualmente ser uma coisa de facto mais importante do que o trabalho dele, prefiro ficar na moita à espera do que vai acontecer em relação ao Ullmann, que tem tido uma quebra de rendimento acentuada no último mês, se calhar no último mês e meio. E, para não ter saído e continuar, não sei, esses acordos com os presidentes ou não, se é tudo de boca, isso, a palavra leva ao vento, mas para o Sporting seria importante, obviamente, não perder o Ullmann agora, porque se ainda tem alguma aspiração de poder lutar pelo título ou de garantir o segundo lugar, eu acho que o capitão da equipa era importantíssimo. Francisco, estou aqui a olhar para 2 frases de Rui Borges, optámos por deixá-lo de fora para o proteger, é um não assunto, jogará com o Aves. Das duas, uma. Então, se ficou de fora necessitava de proteção perante um não assunto? Pois, essa é uma contradição óbvia das palavras de Rui Borges. Não é? Um jogador que aparentemente precisa de ser protegido é porque há um assunto. É, porque há qualquer coisa. É porque há um assunto importante do qual ele precisa de ser protegido. A história não está bem contada, talvez não tenha a relevância e não tenha a dimensão mediática que neste momento, pela falta de explicação, está a ter, mas o que é facto é que tem muitas pontas soltas. Ainda para mais, como referiu o Pedro, e bem, o Ullmann está com um rendimento muito mais baixo comparativamente a tempos anteriores nestes últimos tempos. Indo contra aquilo que Rui Borges disse há cerca de 2 semanas, que estava a fazer a melhor época. Mas isso eu interromper rapidamente. Mas os treinadores dizem muitas vezes coisas que não é aquilo que pensam. Para te dar o exemplo em relação ao Alisson, quando teve aquele impacto com o City, com o PSG, lá estou a trocar, e agora até em Bilbao, que disse que ele é muito decisivo no jogo e só precisa de melhorar a questão da definição, mas como é muito novo, vai a tempo de melhorar isso. Mas depois já não serve. Adeus. Sim, e os treinadores usam as conferências como forma de explorar uma estratégia de comunicação, etc. E, portanto, é normal que os treinadores não queiram revelar tudo, não digam toda a verdade, etc. Agora, o que é facto, como disse, esta história tem pontas soltas, o rendimento de Ullmann tem vindo a cair significativamente, tal como o rendimento do Sporting no último mês e meio, principalmente no campeonato. É verdade que conquistou grandes feitos na Liga dos Campeões, mas no campeonato o Sporting não tem sido uma maravilha, e aliás estas conquistas, estas vitórias nos últimos minutos também são resultado, são um sintoma disso mesmo.
E há uma coisa que o Sporting, obviamente, tem a consciência, é que uma das maiores conquistas do Sporting no mercado de verão foi a permanência de Yulman no plantel. O Yulman era dos jogadores mais apetecíveis no mercado e o Sporting consegue aguentá-lo e consegue mantê-lo na equipa. E, portanto, no caso do Yulman ser vendido agora, teria que ser por uma verba, por uma quantia muito significativa, porque seria uma perda desportiva, enfim, seria um rombo desportivo bastante relevante para um Sporting que, independentemente do rendimento do Yulman, continua a precisar muito dele na zona de meio campo, até porque o Simões, em algum tipo de jogos, não é o jogador que o Sporting precisa. Ele é um jogador que, quando tem espaço, principalmente contra as equipas grandes, cresce muito, mas contra as equipas pequenas não consegue assumir o jogo. O Morita está longe dos seus índices físicos, táticos e da qualidade que nos habituou, e, portanto, o Sporting continua a precisar muito do Yulman, como é evidente. Marco, explorando, por exemplo, as redes sociais, já ouvi muitas teorias da conspiração. Estamos na véspera de um jogo com o Futebol Clube do Porto, que a notícia foi dada pelo jornal O Jogo, que é um jornal mais afeto ao Futebol Clube do Porto. Isto faz-te algum sentido? Boa tarde a todos. Boa tarde lá para casa. Não faz sentido. Eu acho que quando ouvimos Rui Borges na conferência de imprensa, não está Rui Borges seguramente a mentir. Ele afirma que o jogador estará disponível a meio da semana para jogar, porque o mercado fechando hoje, não me parece que Rui Borges chegasse à conferência de imprensa e mentisse. Eu acho que... Mas aqui a questão, Marco, é que estamos a falar de um capitão da equipa que de repente é dispensado de um jogo. Mas a questão, e Rui Borges eu acho que foi perentório, a salvaguardar o seu jogador e de imediato a dizer que ele estará dentro das 4 linhas no próximo jogo, a meio da semana. Eu acho que estamos no mercado ainda, o mercado não fechou, muita especulação, muita informação, por vezes não sabemos de onde é que ela vem e faz parte daquilo que é o mercado. Agora o Sporting, não vejo o Sporting também e a sua estrutura a perder Yulman por estes valores no mercado de inverno, quando tem aqui ainda não é metade da temporada, é um pouco menos, e que tem algo ainda a poder conquistar que é muito importante. Deixando aqui o seu capitão Yulman, e parece-me que foi tudo muito em cima. Quando existe uma preparação, existe uma proposta, é claramente que os clubes, ou os grandes clubes, querem fazer este tipo de negócios nas últimas 48 horas, porque é quase como chegar, pagar e levar quase como uma oportunidade, mas eu acho que o Sporting não está com essa necessidade financeira, pelo contrário, eu acho que o Sporting está bem e aquilo que quer é manter a sua estrutura e que vimos que tem tido alguma dificuldade e debilidade neste momento, fruto das segundas opções não darem também tudo aquilo que é a exigência, neste caso, para o campeonato hoje, porque a questão física ela vai-se começar a acentuar sempre a partir deste mês de fevereiro. Fevereiro e março são meses muito importantes. O Sporting até teve a questão física a acentuar-se mais cedo do que é normal, não é? Sim, as lesões tem mais jogos. Do impacto nos jogadores que ficaram, como é o caso do Trincão, até no Yulman, etc. Okay. Estamos aqui a olhar para uma situação, Luís Aguilar, em que vemos Yulman, por exemplo, mesmo no jogo de Bilbao, teve ali um erro comprometedor que originou o primeiro golo do Bilbao. Imaginar aqui um cenário em que Yulman jogaria no jogo frente ao Nacional e poderia cometer algum erro com estas notícias a circular, isto faz sentido? Não. Nesse sentido, proteger o jogador? Se é especulação, se é mentira, se não houve nada, se não há contactos do Atlético de Madrid, se não há contactos do Atlético com o agente, portanto, qual é que era o problema de Yulman ir a jogo? Se está tudo bem com ele, fisicamente, para proteger o capitão da equipa, um dos jogadores mais experientes, porque cometeu um erro, podia estar afetado psicologicamente. O Yulman não está nesse campeonato. Outros jogadores poderão estar. Este não é o campeonato de Yulman. Comete um erro e vai na mesma. Uma vez mais, estamos a falar de um dos jogadores mais importantes do plantel, de um titular indiscutível, independentemente de algumas quebras de rendimento, não tem também no seu plantel concorrência. Aliás, o Sporting terá esse problema quando sair Yulman, porque vai precisar de 2. Vai precisar de Yulman, do novo Yulman e do substituto.
porque Kokorashvili também não é de todo esse jogador e não está a resultar, e também não me surpreenderia, aliás, que no mercado de verão pudesse vir a ser negociado. É uma história mal explicada e sobretudo, pela ausência de explicação, porque Rui Borges, tanto falar, e é colocado numa situação que é pouco simpática também, tudo isto acontece em cima da hora e não é o seu forte toda essa parte, entra aqui numa contradição que já foi amplamente explicada e não tem o respaldo do Sporting, que podia esclarecer isto de outra forma. O Sporting podia ter esclarecido isto, um comunicado que fosse limpar aqui a situação. Não podes ter uma coisa e o contrário da mesma. E acho que o Sporting deixou isso cá fora. Volto a dizer, independentemente dos erros, parece que o Sporting conseguirá sempre algo melhor do que 25 milhões de euros. O Atlético ter aparecido interessado em Ullmann não é tanta a ideia de deixar os grandes negócios para fazer nas últimas 48 horas, é porque Ullmann não era a prioridade do Atlético para a posição. Tentou outros, não conseguiu e virou-se para Ullmann. Vamos ver o que vai dar esta situação até ao final do mercado, até ao final do dia de hoje. Falamos agora de Alisson Santos, que diz adeus ao Sporting e chegou esta manhã à Itália para reforçar o Nápoles. O jogador brasileiro de 23 anos realiza exames médicos em Itália. Os italianos pagam 3,5 milhões de euros de taxa de empréstimo, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros. O extremo deve receber um salário de 1,8 milhões de euros e o Sporting fica com 10% de uma futura mais-valia. Alisson Santos participou em 31 jogos, marcou 3 golos e fez 3 assistências. Esta época foi mesmo determinante nos últimos jogos com o Nacional e com o Bilbao. Chegou da União de Leiria, onde fez apenas 18 jogos e 6 golos a troco de 2 milhões de euros. E assim, no espaço de um ano e meio, sai da Série C do Brasil para a Liga Italiana, uma ascensão absolutamente meteórica. Se, Pedro Henriques, financeiramente este negócio poderá fazer aqui algum sentido, desportivamente é questionável o Sporting ficar sem o seu abre-latas neste momento? É altamente, isto pode revelar, há crenças e depois há olhar para o rendimento e para os números, porque às vezes os números podem não suportar o rendimento ou uma coisa não suportar a outra, mas neste caso, olhando, e já vamos mais à frente falar sobre isso, com dados estatísticos dele e o impacto que tem no jogo, nos minutos em que esteve em campo, e em termos desportivos, que os negócios são feitos pelos clubes, mas a mim interessa mais é o rendimento dos jogadores e falar do futebol, que é aquilo que eu conheço melhor, é o Sporting trocar o certo pelo incerto. O Guilherme, pelo rendimento que tem, é verdade que a amostra é pouca, mas a amostra do Alisson também não é muito grande em termos de... Foi titular uma vez num jogo de campeonato e Liga dos Campeões. O Guilherme já tem 2 titularidades seguidas nos jogos para o campeonato. Mas vamos ver depois claramente em que os dados do Alisson, assistências que resultam em golo com impacto no jogo, uma coisa é fazer uma assistência e estás a ganhar 3-0, outra coisa é quando estás a perder ou quando estás empatado e essa assistência ou esse golo vira o resultado a teu favor. E isso acontece com o Alisson, também a eficácia de dribles no último terço, que é uma coisa que as equipas grandes precisam, e ele é o terceiro, e estamos a comparar terceiro próximo de jogadores que jogam 2.000 minutos. Ele joga 400 ou algo assim. Portanto, são tudo dados que demonstram que é um jogador que tem impacto cada vez que é chamado a jogo, mas que o Sporting não acredita nele desportivamente, de tal forma que prefere o Fayet e o Guilherme, portanto, prefere o incerto, que nós vamos ver qual vai ser o rendimento no Sporting, deste jogador que cada vez que é chamado para campo, com uma embalagem mais ou menos bonita, a verdade é que ele tem impacto no jogo e ajuda a resolver jogos e a virar jogos. Mas o Sporting tem a legitimidade e o treinador do Sporting de entender que pelas características dele, porque os jogadores não têm que ser todos titulares, tens muitos jogadores na história que são importantes. Olha, vou-te lembrar do Juari do Porto, que é brincadeira, que é o Juari do Sporting, que tem esse impacto. Há jogadores que conseguem ter impacto quando entram no jogo e não precisam de ser titulares, mas é a opção desportiva do Sporting. Pedro, já vamos, juntamente com a GoalPoint, olhar mais ao pormenor os dados de Alisson Santos. Luís Aguilar, a verdade é que temos aqui um jogador com interferência direta nos últimos jogos. E isto, como é que olhas para este negócio? É o Sporting a destrunfar-se de alguma forma? Não faz sentido desportivamente, nem sequer faz sentido 20 milhões de euros. Não há aqui uma obrigatoriedade. Não são 16,5. O Nápoles pode chegar ao final da época e dizer, afinal não deu, aqui está o jogador. E fica sem um jogador que, como disseste bem, tem somado assistências, golos nos últimos jogos, sem precisar de muitos minutos, está finalmente a mexer com a equipa. Agora veja, se o Sporting investiu em extremos neste mercado de inverno,
quase 20 milhões de euros, ou pouco mais de 20 milhões de euros. Foram os 14 milhões de Luís Guilherme e são os 6,5 por Faye. E a ideia que dá quando o Sporting faz este investimento nestes jogadores não é tanto para substituir Alisson, é para o que aí vem no mercado, para cautelar a saída de Kenda, que já está confirmada, eventualmente Trincão, também, que é um dos jogadores mais cobiçados. Vamos ver em relação a Catamo. Portanto, é um investimento grande a pensar que vai ter depois vendas que cobrem este investimento. Não é para a Alisson, que é quase zero investimento aqui. Portanto, acho que o Sporting perde um jogador importante, um jogador que, saltando do banco, tem essa capacidade de resolver jogos. E para já, Luís Guilherme e Faye, aquilo que mostram, não me parece que seja superior ao que Alisson mostrou. Para ele, extraordinária oportunidade, como dizias bem, Série C do Brasil, estamos a falar de uma melhoria salarial absurda para a Alisson, muito significativa. Para o Nápoles precisava de um extremo, porque entre lesões e saídas tem aqui alguma dificuldade. Também não é líquido que seja um jogador que chega ao Nápoles e que consiga conquistar o lugar, e não sendo líquido isso, lógico que logo não é assim tão linear que no final da época o Nápoles possa pagar 16 milhões de euros. Até porque, atenção, o Nápoles, tirando ali uma ou outra situação, isto basta ver o histórico para quem quiser de mercado, o Nápoles é sempre um jogador que é muito caro, que bate os recordes todos. Depois, quando chega aos outros, não investe muito. Não passa ali muito da fasquia dos 20 milhões com essa facilidade. Portanto, no final da época, além dos 3,5 dar mais 16, o Sporting não sabe se vai acontecer. Uma coisa sabe, não vai ter as assistências e os golos de Alisson até o final da época. Vamos olhar aqui também para um quadro, Francisco, da valorização de Alisson Santos neste curto período de tempo, e é uma ascensão absolutamente meteórica, como estamos a ver aqui neste quadro. Desportivamente, acreditas que os sócios do Sporting olham para este negócio e vão encolher os ombros? O Alisson é daqueles casos que mostram que o futebol é uma terra dos sonhos, não é? E os jogadores que começam mesmo lá em baixo e que de repente atingem um patamar europeu e mundial extraordinário. Se os argumentos para a saída do Alisson são desportivos, são o rendimento desportivo, estes números são argumentos fracos para a sua saída, antes pelo contrário, seriam argumentos para ele ficar no Sporting. E, portanto, ou há qualquer coisa que nós não sabemos, que fazem com que a estrutura do Sporting não acredite no Alisson, ou então não faz mesmo sentido nenhum. Pelos dados que temos em cima da mesa, eu aposto nesta segunda opção. É que se fosse com uma obrigatoriedade de compra, se calhar... Sim, seria diferente. Estaríamos a falar de forma diferente. Sim, ganhava outros contornos, sem dúvida nenhuma, e se calhar eu não estaria aqui a dizer tão perentoriamente que não faz sentido. Mas lá está, pelos dados que temos em cima da mesa, eu não consigo compreender racionalmente a saída do Alisson. A não ser que o Sporting um dia revele coisas que nós não sabemos e que nos faça dizer, bem, afinal fazia sentido. Mas neste momento não há nada que contrarie este rendimento desportivo nos últimos tempos. Agora, há de facto dois fatores que o Pedro Henriques daqui a bocadinho vai contrariar, mas que eu vou afirmar e depois, se quiseres, discutimos aqui na mesa. Quando ele é chamado à titularidade, não conseguiu ainda demonstrar capacidade suficiente para que o Sporting diga é o nosso futuro para aquela posição. Ele foi titular principalmente em contextos inferiores, Taça de Portugal e Taça da Liga. Mas nesse contexto... Com outros não titulares. Com outros não titulares, certo. Isso afeta o seu rendimento, certo, tudo isso. Acho que o Pedro já vai falar sobre isso, portanto não quero estar a fazer spoiler de argumentos que são super válidos. Mas acho que isso é um fator que nos faz duvidar da capacidade imediata do Alisson. Agora, também é factual que ele é um jogador com uma margem de progressão muito grande, com condições físicas bastante invejáveis, é muito forte num contra um, é daqueles típicos jogadores que mexe muito com o jogo e por isso é que tem sido bom suplente utilizado. E há aqui mais um dado que me parece importante para avaliar o seu rendimento, e com isto termino, é que ele está a fazer a diferença, é verdade, mas está a fazer a diferença numa altura em que o Sporting tem tido um deserto individual. Ou seja, os jogadores que mais conseguem fazer o que Alisson normalmente faz, que é desbloquear o jogo, estão mais desaparecidos em combate. E por isso também se nota mais a diferença que o Alisson faz. E isto, de alguma forma, Marco Caneira, poderá querer dizer claramente que a estrutura do Sporting não acredita neste jogador para o futuro do Sporting. Ponto. Sim, pelo que estamos aqui a ver, a estrutura não acredita. Tem aqui alguma dúvida e naquilo que foi a investida do Nápoles
acede a este empréstimo com uma opção de compra. Eu acho que é um jogador que tem 23 anos, tem dado a espaços e bem aquilo que é necessário por vezes ao Sporting para mudar o acontecimento das partidas e para desbloquear também muitas vezes aquilo que são as defesas contrárias e os blocos contrários. Agora, eu acho que a questão é desportiva, é Rui Borges a olhar com a estrutura e chegarem à conclusão que não é um jogador para um futuro imediato do Sporting. O Sporting contratou Faye, de 22 anos, contratou Luís Guilherme, tem 19, Alisson tem 23, obviamente que é jovem. É um perfil muito interessante, um perfil que consegue fazer este desbloqueio nas defesas contrárias. Agora, o Sporting tem Catamo, o Sporting tem Maxi, o Sporting tem Trincão, que joga também, pode jogar por fora, e o Sporting tem aqui esse perfil de extremos diferenciados. O Sporting joga com extremos, com Catamo, por vezes, e com Kenda, que não está lesionado. Neste momento, a questão do Luís Guilherme, que foi titular. É um jogador interessante, mas eu acho que é muito mais desportivo do que financeiro, porque o Sporting pode chegar ao final da temporada e esta opção não ser sequer exercida pelo Nápoles e o Sporting não querer sequer também vender. Muito bem, vamos então analisar, Pedro Henriques, dados relacionados com esses números de Alisson Santos. E contrariando aqui um bocadinho a questão do Francisco não ser determinante, ou ser determinante porque outros estão apagados, é isso que o treinador quer. Quando falha a arma principal, a arma secreta que entra e resolve os problemas, e isso deveria valer mais, e o Marco falou sobre essa questão, a questão desportiva, é a opção do treinador, é a opção da estrutura do Sporting quanto ao rendimento. E nós vamos ver aqui que o Alisson, de facto, teve esses jogos em competições secundárias, como a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas que nos jogos mais importantes do campeonato e da Champions League foi apenas titular uma vez. Participou em 26 jogos, mas tem muito poucos minutos, o que quer dizer que ele, uma média de 17 minutos por jogo. Mas depois, se olharmos para os 17 minutos por jogo, vamos ver os golos que ele marca, são 3 golos, sendo que estes 2 que está aqui, estes 3 golos que marcou, 2 deles foram golos que trouxeram o resultado para a equipa do Sporting, ou que o Sporting estava a perder e empatou, ou que estava empatado e ganhou esse jogo. Portanto, este é o impacto que ele tem nos poucos jogos e minutos que tem de partida, e aqui nas assistências igual, nas 2 assistências, uma delas foi uma assistência que acabou por provocar uma reviravolta no marcador favorável para a equipa do Sporting. Passar depois para este próximo quadro, e este sim é um quadro mais importante, que isto vai nos mostrar que o Alisson, com estes minutinhos que vimos ali, 17 por jogo, é o terceiro jogador mais influente na criação de remates, ou seja, de criar situações que promovem e que colocam o companheiro a rematar à baliza. Acima deste jogador, que tem os tais 17 minutos por jogo, só tem o Pedro Gonçalves e o Soares, com 37% e 36%. É uma diferença mínima para 2 jogadores super diferenciados nesta criação. Depois é o terceiro jogador do Sporting com mais conduções progressivas, nestes poucos minutos que tem 34, e eu vou mostrar aqui também as progressões dele. Acima só tem o Catamo com 57 e o Trincão com 52, mas tem para aí 2.000 minutos. Vamos aqui então para este dado que aqui ainda é mais impactante para uma equipa grande, que é a eficácia dos dribles no último terço. E portanto ele tem 22, e quem é que está acima dele? Com 26 está o Trincão e o Soares com 23. Portanto, estão a ver a quantidade de minutos que o Trincão tem em jogo e o Soares, e não tem números muito melhores do que estes. Portanto, eu acho que desportivamente era aqui, diria, uma pedra, não sei se é um diamante, não sei que tipo de pedra seria, mas por lapidar. O Sporting não quis ter essa paciência, ou no entender do Sporting, que para além do jogo vê o treino, ele não vai passar disto. Eu aceito esse argumento, mas para mim é aquilo que disse há pouco, é trocar o certo. Isto são os dados do Alisson. Eu não sei se as pessoas tinham bem esta noção da eficácia em termos de jogo que ele tem. É trocar o Alisson, que é isto, por um jogador como o Luís Guilherme e como o Faye, que vamos ver o que é que vai ser. Se calhar no fim da época fazemos este quadrazinho para estes 2 reforços do Sporting, até pode ser que superem o jogador brasileiro que vai sair agora de Alvalade. Vamos então com essa análise do Pedro Henrique. Já vamos falar do Sporting mais à frente, nomeadamente da saída de Mateus Reis, que está iminente também. Mas para já olhamos para o Benfica, que empatou a 0 em Tondela e ficou a 5 pontos do Sporting, e hoje
poderá ficar a 12 do líder Futebol Clube do Porto. José Mourinho libou os jogadores e culpou a arbitragem, nomeadamente os 5 minutos de tempo de compensação dados por Luís Godinho. No final do jogo, Otamendi confrontou o árbitro, Luís Godinho, e agarrou mesmo no punho do juiz para olhar para o tempo de compensação. José Mourinho disse que, na dúvida, o árbitro decidiu sempre contra o Benfica. Mas tudo aquilo que foi dúbio foi contra nós. Mas como é dúbio, passa. Os 5 minutos acho que evidencia uma determinada postura no jogo. Porque hoje em dia, para se dar 5 minutos de desconto, tem que ser um jogo muito limpo, tem que ser um jogo sem substituições, tem que ser um jogo sem paragens, tem que ser um jogo onde as duas equipas querem ganhar e ninguém queima tempo. Um jogo deste tipo, dar 5 minutos, acho que evidencia claramente uma postura, e eu, com a mesma tranquilidade com que estou a falar consigo, falei com ele, mas penso que ele sai satisfeito com o seu trabalho. São os golos que nós não marcamos, são as fantásticas defesas é Bernardo, não é? Que o Bernardo fez, e são os ridículos 5 minutos que o Godinho deu. As críticas de José Mourinho, Marcaneira, fazem algum sentido estas críticas do técnico do Benfica? Não sei, para José Mourinho sim. Eu acho que falar em números ridículos, por vezes nós temos a noção que em Portugal as equipas mais pequenas acabam por perder tempo e por frustrar também as grandes equipas que querem ganhar. Isso é muito recorrente. Agora, eu acho que podia ter dado sim mais 1 ou 2 minutos, até porque as circunstâncias do próprio terreno, das próprias faltas, ser ao detalhe. É porque uma coisa é que se fosse sempre ao detalhe, são 5 minutos e é 5 minutos certos. Há outros que é 4 minutos e ser 4 minutos, mas por vezes nós olhamos, são 3 minutos e dá mais 1,5, 2 minutos. Mas estas críticas, José Mourinho, obviamente, são para o tempo que não foi dado compensação. Agora, acho que o Benfica, como ele refere, o Benfica teve aqui a oportunidade, teve também uma grande exibição do guarda-redes do Tondela, mas o Benfica tem que chegar a este tipo de terrenos, estando o terreno também com alguma dificuldade, é para as duas equipas, mas o Benfica, à partida, terá mais qualidade técnica, individual e coletiva, sentiu essa dificuldade. Eu acho que, saindo de uma Liga dos Campeões para uma competição interna, jogando fora num terreno tão difícil, é claro que, tendo estas ocasiões, o Benfica tem que matar o jogo, como se diz, tem que finalizar. E não conseguiu. E não consegue. E quando chegamos a esta conclusão, é que os grandes jogadores, as grandes contratações, os que fazem a diferença, são os que neste tipo de jogos conseguem, com algumas ocasiões, desbloquear a partida. Ou seja, Luís, de alguma forma o Benfica devia se queixar mais de si próprio do que propriamente estar a apontar para fora? Naturalmente, em primeiro lugar. Vamos lá aqui por partes. Primeiro, os 5 minutos de desconto. Não me escandalizam. Nós olhamos para a segunda parte e vemos que foram feitas substituições, não existiram golos, celebrações de golos, portanto o tempo é calculado a partir daqui. Não houve lesões, nem paragens para lesões. Não é tanto a questão dos 5 minutos que são dados, é o que é feito durante esses 5 minutos. E aí realmente esses 5 minutos são queimados. São totalmente queimados, mas temos banda sonora hoje. Mas não é tanto por aí, até porque antes destes 5 minutos existiram 90, certo? Depois, aqui a questão das muitas oportunidades. Vejamos, o Benfica tem uma grande oportunidade por Pavlidis na segunda parte. De cabeça, não é? De cabeça. E tem um remate de Prestiani que é uma grande defesa de Bernardo. Das várias que faz, que é uma grande defesa no início da segunda parte. Não me parece que tenha sido assim tantas oportunidades claras de golo. Claro que podia ter um aproveitamento diferente, mas isto depois também tem muito a ver com a falta de agressividade que o Benfica tem na finalização. E que tem por Pavlidis, para começar, e podemos sempre aqui fazer o comparativo da forma como Pavlidis ataca certas bolas e olhando para Luís Soares
ideias, como ataca certas bolas, e o gol que marca ontem a valer, e o gol que marca a não valer também, dos 8 centímetros de fora de jogo, e esse é um dos problemas do Benfica. Depois, a maior parte dos remates que são feitos acabam por ser remates que são boas defesas de Bernardo, mas também não são aquelas defesas de Póster. Ou seja, o Benfica não fez o suficiente a nível de oportunidades em relação à sua superioridade individual para o Tondela. Fez o suficiente para ganhar, não ganhou. E depois é um rude golpe, porque imagina, uma equipa que vem de um jogo com o Real Madrid, de uma noite de epopeia, a seguir empata com o Tondela, portanto esvazia aí também toda aquela moral, toda aquela confiança que trazia. Além disso, olhamos para aqui para a parte dos pontos, o Sporting tinha ganho antes, a luta do Benfica neste momento é o segundo lugar, complica essa luta, fica a 5 pontos do Porto do Sporting, aliás, o Porto já nem estou a falar, está no de comboio, o Porto mesmo que perca hoje fica com 9 pontos de avanço, portanto não me parece que essa já seja uma luta do Benfica, e acaba por ser mais uma exibição curta. Depois já agora também aqui o banco. Sidney e Rafa não levaram nada de novo ao jogo. Não foram melhores do que aqueles que substituíram. Anísio diferente. Anísio deu ali algumas soluções, teve menos tempo, se calhar podia ter entrado antes, tem até uma oportunidade, um remate que faz à meia volta, e depois é também este tipo de terreno e o tipo de jogadores que o Benfica tem. Olhamos Rafa, Prestiani, são jogadores muito levezinhos para um terreno de combate, para um terreno de guerra. Portanto, é um bocadinho como estares a levar uma fisga para um terreno de canhões e de tanques. Ou seja, Francisco, de alguma forma, este empate foi aqui um rude golpe a uma jornada de haver um Futebol Clube do Porto Sporting em que o Benfica vai ganhar ou poderá ganhar pontos a essas equipas e de repente vê-se a 5 pontos. Estava atrás do Sporting e vê-se a 5. Esta jornada confirmou aquilo que já se sabia, mas que o jogo com o Real Madrid se calhar deu uma esperança uma esperança pouco frutífera. Ou seja, já se sabia mais ou menos que o Benfica estava arredado à luta pelo título. Eu acho que isto confirma que o Benfica está em busca do segundo lugar, de um importantíssimo segundo lugar, desportiva e financeiramente. E isto até pode ajudar a definir bem o caminho que o Benfica deve trilhar, e para não se perderem em ambições desmedidas, tendo em conta neste momento a qualidade da equipa e a distância pontual para o Porto. Portanto, por mais estranho que possa parecer, eu acho que isto pode redefinir um bocadinho as ambições que o Benfica tem, para que sejam realistas. Agora, de facto, é um rude golpe do ponto de vista emocional, ou seja, o Benfica não aproveita o balanço motivacional que o jogo com o Real Madrid dá, e nesse aspecto acaba por esvaziar, não é? por esvaziar um bocadinho o balão de oxigénio, que foi grande, ainda para mais quando José Mourinho, no fim da conferência de imprensa, se refere aos jornalistas, a alguns comentadores, a dizer agora que os teus colegas vão ficar... Quando diz que alguns comentadores se vão suicidar a propósito da vitória do Benfica, porque não estavam à espera, e depois diz, bem, mais cedo ou mais tarde vamos voltar a perder. Agora ressuscita. José Mourinho não estava à espera que essa derrota ou essa perda de pontos fosse tão cedo. E, portanto, isto também esvazia um bocadinho o discurso do José Mourinho. Agora, por mais que tenha razão, eu na questão da compensação estou de acordo com o Luís, acho que José Mourinho não tem razão, mas mesmo que tivesse razão, começam a faltar argumentos que não estes de queixume constante e de como se houvesse uma cabala contra o Benfica que prejudica o rendimento e os resultados do Benfica. Acho que o Benfica precisa de outro tipo de argumentos desportivos, e como não tem tido, principalmente no campeonato, e tem escorregado muitas vezes, José Mourinho tem tentado encontrar outro tipo de desculpas. Mas já são tão recorrentes que, sinceramente, já se torna difícil de levar tão a sério como no princípio. Uma coisa é José Mourinho ter razão de queixa de uma exibição do árbitro, que às vezes acontece e às vezes há uma interferência direta no resultado. Já aconteceu, sem dúvida nenhuma. Quando é recorrente, já não tem tanto efeito. Pedro, de alguma forma, isto é aqui uma situação muito complicada para o Benfica, porque fica realmente muito mais arredada da questão do título, mas também por esse tal balão de oxigénio, essa moral toda com que vinha depois de uma vitória de 4-2. Sim, e a seguir esse jogo extraordinário que o Benfica fez, havia aquela esperança / curiosidade, perceber se o Benfica ia aproveitar capitalizar e arrancar definitivamente
para uma época ao nível daquilo que é a obrigação do clube, no sentido de lutar por títulos, algo que não tem acontecido, ao contrário da época passada. Nesse tempo de compensação, de facto nós em Portugal somos poupadinhos, o árbitro devia ter dado mais 1 minuto, acho que ele deu 20 segundos, porque há uma substituição no tempo de compensação entre o central, o João Afonso, mas depois também podes perguntar, mas eu não sei se o jornalista tem medo de fazer perguntas ao Mourinho, ou se só gostam de fazer aquela pergunta tipo puxar o saco da tática, de jogou assim, já os treinadores ficam todos contentes, que era perguntar, ok, se em 95 minutos não conseguiu fazer em golo, a esperança era que em 96, mais 1 minuto, iria fazer. O Benfica tem... Era lançar o Trubin no último minuto, um canto. Porque o Trubin veio contrariar um bocadinho o trabalho dos treinadores, que é tu, com um lance não trabalhado, fazes um golo, e com lances trabalhados não fazes golo nenhum. E o futebol tem destas coisas, mas deixa-me em relação aos dados. O Benfica tem 4 ocasiões flagrantes na estatística. 4 oportunidades flagrantes na estatística, é o avançado só com o guarda-redes. 4. Tem quase 2 golos esperados. Os golos esperados é uma coisa difícil de arrancar. O Benfica não é uma equipa eficaz. Dentro da pequena área, no limite da pequena área. Criou muito. grande de golos, Criou muito. goals. Mas o que eu acho é que a fasquia está demasiado baixa. Eu já falei nisto há algum tempo, que eu acho que é um problema que o Benfica tem, não é só com o Mourinho. Já tinha com o Lage e até com o Schmidt. É conseguir fazer grandes jogos e a superação com grandes equipas, e depois falta-lhe a mentalidade de ser uma equipa que tritura, neste caso até triturou, mas não criou oportunidades. Porque eu vejo o do Mourinho depois a dizer, e é sempre a culpa, eu nunca ouvi assumir a responsabilidade foi minha. Agora foi do tempo de compensação, foi disto, foi daquilo, mas na realidade, e vem sempre com a questão, só terminar, a dizer que temos mais pontos que a época passada. Mas não tem muito mais. O problema é que a fasquia está demasiado baixa. Porque o Mourinho, quando recebeu a equipa do Bruno Lage, estava a 2 pontos do primeiro. Esta jornada pode ficar a 12. E, portanto, não sei se essa questão, temos mais pontos. Sim, mas a quantidade de jogos que o Benfica com o Mourinho não ganhou, deixou de ganhar... O Benfica foi superior ontem é muito também. grande. O Benfica foi superior. Com equipas que estão a lutar pela manutenção. O Benfica espatifou 8 pontos com equipas que neste momento lutam pela manutenção. Sim. Estamos a falar de Santa Clara, que isso ainda é com Bruno Lage, mas depois o Rio Ave, que está numa posição um bocadinho melhor, mas está nessa luta também, que está em 13º. O Santa Clara 15º, Rio Ave 13º, Casa Pia 16º, em casa. E ontem Tondela 17º. Aqui estão 8 pontos. Aqui estão os pontos que dava para estar em segunda à frente do Sporting e completamente enfiado na luta pelo título, mais ainda tendo o Porto como adversário, tendo um clássico por aí fora. Portanto, esta é que é aqui a grande diferença em relação a outras épocas. José Mourinho, que queixou-se ainda da falta de golos e justificou essa situação pelo facto do Benfica não ter jogadores com ADN goleador. Aquilo que era muito difícil era jogar sem pensar na passada quarta-feira, jogar sem sinais de ressaca, jogar sem sinais de sobrançaria, jogar sem sinais de arrogância, e os jogadores conseguiram fazer isso muito bem, com humildade. Fizemos 4 ao Estrela e fizemos 4 ao Real Madrid, hoje não fizemos, mas ao longo da época temos sempre lamentado de jogar mais do que aquilo que marcamos. Há equipas que marcam mais do que aquilo que jogam, e nós somos uma equipa que marca menos do que aquilo que joga. Nós não somos uma equipa com muita gente de DNA goleador. Acho que é uma coisa óbvia. E a verdade é que lançou no jogo o José Mourinho Bruma e Anísio Cabral e deixou, por exemplo, um ponta de lança, um avançado, Ivanovic, no banco. Ou seja, Luís, não há aqui jogadores com ADN goleador. Isto faz parte daquela coisinha que faltava, que José Mourinho dizia há uns meses, que faltava ao Benfica? É o tal ponta de lança. Vejamos, Ivanovic não conta para o José Mourinho, ele passou do segundo na hierarquia para o terceiro. Neste momento tem Anísio à frente. Ivanovic foi titular contra o Nápoles, não marcou, mas na altura até foi importante, surpreendeu taticamente o Nápoles, daí para cá não teve qualquer continuidade. É um jogador que joga a espaços, não conta para José Mourinho. Qual é que é o problema aqui em relação a Ivanovic? É que também a direção do Benfica não consegue livrar-se, entre aspas, de Ivanovic neste mercado, abrindo espaço à contratação do ponta de lança. Porque Ivanovic já representou 2 clubes esta época. Portanto, mesmo falando aqui de um jogador que tem mercado, sem dúvida alguma tem algum mercado, sair, e que poderia ser emprestado como uma opção de compra, sair, não pode sair. E Mourinho
queria, e isso estava apontado pelo Benfica, queria todo o Benfica um ponta de lança. Mas depois, o ponta de lança para o qual se inclinou, um ponta de lança muito caro, de 40 milhões de euros, o jogador que estava no Nápoles, que ainda entrou contra o Benfica há alguns minutos, e agora está-me aqui a escapar o nome dele, o Luca, obrigado. E a partir daí o Benfica não conseguiu dar essa resposta. Depois aparece Anísio, que fez até um golo a semana passada, se calhar criando aqui a ilusão que não era preciso contratar o tal ponta de lança, ou dando aqui mais um argumento a favor para o Benfica não contratar já um ponta de lança, embora Mourinho quisesse um jogador até mais dessas características de Luca. O tal Pinheiro, como se costuma dizer, de forma muito depreciativa em relação a alguns jogadores, mas um jogador, por exemplo, que teria dado jeito ontem num terreno pesado como o do Tondela para que o Benfica aplicasse um futebol mais direto. A verdade é que não o tem. Tem Pavlidis, que em casa resulta muito bem, mas depois, neste tipo de jogos em que se pede mais presença da área, não é um jogador com esse tipo de características. Mas não o tendo, e tendo Ivanovic, é aquilo que tem. E Anísio, naturalmente, também. E atenção, acho que Anísio está naturalmente à frente de Ivanovic. Está naturalmente, e bem, e acabará por estar à frente de Ivanovic. Agora, as contas são estas. Independentemente do mercado poder dar mais um jogador ou menos um jogador, o Benfica jogou contra o Tondela. A luta do Tondela é pela manutenção. Não há aqui grandes surpresas pela forma como o Tondela se iria armar, se iria montar. E nem sequer fez muito antijogo. Não fez e defendeu bem, atenção. Fala-se muito de Bernardo pelas defesas que fez. Mas há um central que é o Cássio, faz um jogo tremendo, muito duro. Duro não no sentido só de distribuir alguma fruta, duro a aparecer, a antecipar-se. O Cícero, sim, também. Média defensiva. Sim. Também. Marco, esta é uma crítica que vai sendo contínua de José Mourinho. Não somos uma equipa matadora, não marcamos muitos golos. José Mourinho aparentemente está lá para tentar resolver isso, não é? Está, mas por vezes, mesmo sendo e continua a ser um dos maiores treinadores de sempre da história do futebol, tem esta dificuldade, porque tu, quando olhas para o plantel do Benfica e percebes que uma contratação como Ivanovic não sai do banco de suplentes, não há essa confiança de José Mourinho, não é porque José Mourinho quererá ir ao mercado e ir buscar outro ponta de lança. É porque, à partida, a sua experiência, se ele fosse bom, se ele entendesse que tinha qualidade para poder dar o seu contributo, e tem algumas, não as suficientes, não o deixava no banco de suplentes. Agora, a questão é que Anísio entrou, em minha opinião, tarde, e entrou muito, muito bem. Eu só não entendo é que um Benfica, José Mourinho, obviamente, a poder ter Pavlidis e Anísio na frente do ataque, nos últimos 15, 20 minutos, coloca dois extremos e bola para dentro da área. O campo é extremamente difícil, o terreno. Tu não consegues, a partir do minuto 70, é difícil jogares por dentro, tens o jogo interior. Por isso tens Anísio, que esteve extremamente bem, a capacidade que o jovem teve no tempo que teve dentro das quatro linhas é impressionante. Eu acho que sim, que é um dos futuros do Benfica e não vejo que não possa ser titular de imediato, quando por vezes tens um plano B a Pavlidis ou tens Pavlidis e Anísio na frente. Por tudo aquilo que conseguiu é de relevo. É um miúdo sub-17 que acaba por demonstrar essa capacidade seja, em 10 minutos. E nós estamos aqui a ver um quadro também com os golos marcados dos três primeiros classificados, Porto, Sporting e Benfica. Diga-se que o Benfica tem mais 2 golos marcados que o Futebol Clube do Porto, sendo que tem uma jornada a menos também, que é a de hoje. Aqui a grande diferença são nos golos sofridos e aí a diferença é muito grande. Este tipo de crítica é que nós passamos de um treinador como Bruno Lage, que tinha o plantel que queria e que estava satisfeito por ter construído aquele plantel, para um treinador que deixou elogios a este plantel e depois faltava qualquer coisa. Houve mercado, houve este mercado, entraram os jogadores e parece que continua a faltar qualquer coisa. Sim, eu percebo que hão de faltar sempre coisas nos plantéis, os treinadores terão sempre razão de queixa do ponto de vista individual, é raro o treinador que se sente plenamente satisfeito com o seu plantel. José Mourinho tem legitimidade para querer algumas melhorias individuais. As melhorias individuais podem, e como é evidente, servem coletivamente à equipa, e quando não há soluções individuais,
a equipa durante os jogos tem dificuldade em encontrar algum tipo de soluções, o Benfica precisa, olhando para o seu plantel, de outro tipo de avançado, eu estou de acordo. Mas há que encontrar respostas coletivas para isso. E o José Mourinho, ao escudar-se sempre nestas questões individuais, por um lado está a admitir-se da sua função de treinador. Em segundo lugar, está a dirigir-se quase diretamente à direção, a dizer: eu preciso de outro tipo de jogadores e vocês não me dão. Em terceiro lugar, está aqui numa contradição, porque este é o mesmo José Mourinho que disse que Sheldrop e Prestiani não estavam preparados e de repente já estão preparados para defrontar um Real Madrid, um super Real Madrid do ponto de vista individual. E, portanto, esta contradição é que não faz muito sentido, porque se calhar é o mesmo José Mourinho que daqui a uns dias vai ver a veia goleadora da sua equipa. Portanto, ele tem razão de queixa por um lado, mas ao justificar este tipo de resultados com base apenas na falta de soluções individuais, está a dizer que enquanto treinador não pode fazer nada. E isso é pouco sim. Eu acho que é o coletivo. O Benfica é o coletivo. E nós falávamos números, e estes números são importantes. A questão do Benfica não é a questão dos empates, porque no futebol, bem sabemos, e quem andam lá, quando não consegues ganhar, obviamente é importante não perderes. Não é questão dos empates. A questão dos empates deixa aqui essa lacuna, que é, nestes 4 empates, o Benfica se tem mais 2 golos, um em cada empate, são mais 4 pontos, e o Benfica tem 50. Não é questão do Benfica não sofrer, porque quando empatas... Se tivesse 2 derrotas, tinha mais pontos. Pronto, está bem, mas a questão, estamos a falar da questão dos empates. É uma equipa, olhando para os uma equipa grande empatar é perder, a menos que seja com um gol. Exatamente, mais ainda ao tipo de adversários com os quais tem empatado. Estamos a falar dos golos sofridos e os golos que não marca. Com mais 2 golos nestes empates, em 2 destes empates de 4, são mais 4 pontos e colocaria-se com 50 pontos. A questão é essa. A questão dos empates, ela é prejudicial porque uma coisa é empatares e não perderes e ganhas 2, 3, 4 jogos, empatas, não perdes. Outra coisa é empatares sucessivamente. Aí sim, aí vais perdendo, é aquela morte lenta dos pontos que não vais conquistando. Pedro, rapidamente, parece não haver solução à vista para isto. O mercado vai fechar. Ponto. A solução não é essa. A questão é, e eu percebo que os treinadores pensam de forma diferente, aos 60 minutos já se percebia que tipo de jogo ias ter até ao fim. Que o Benfica a carregar. E a pergunta, e o Marco falou sobre isso, é porquê, e o Mourinho tem muito este hábito, porquê colocar um avançado? Qual é o problema do Benfica, uma equipa grande, que ganhou o Real Madrid, a determinada altura, aos 60 minutos, chegar a Tondela e meter 2 pontas de lança? Porque se o problema era esse, e ele falou que o Anísio até entrou bem e sabe ocupar aqueles espaços, o Benfica tem pouca gente que entra para fazer golo, não tem a ideia de jogo do extremo atacar do lado contrário, atacar o segundo posto para finalizar lances, isso raramente acontece. Não aparece e é uma zona que ali é quase certo que todos os jogos vão aparecer 1 ou 2 bolas ali a morrer, a gritar para ser empurrada para a baliza, mas não está lá esse jogador. Portanto, também da parte do treinador é preciso uma resposta diferente, porque na verdade o Mourinho, eu acho que são 16 jogos que ele fez, que o Lage fez 4 de campeonato, portanto estamos com 20, há de ser por aí. Não, empatou 6, empatou 6 e ganhou 10. Não perdeu nenhum no campeonato, sim. Mas aí é que tu vês que a fasquia está muito baixa no Benfica, porque não ganhar é derrota. Tu não ganhares em casa com o Rio Ave, ou com o Casa Pia fora, ou com qual foi outro, o Casa Pia, Rio Ave, agora Tondela. Tu não ganhares essas equipas para uma equipa grande é derrota, e é para ser encarado como uma derrota, porque depois pouco te serve dizer, ainda não perdi. Ainda não perdeste e podes ficar a 12. Tu imagina se tens perdido. Certo, e esses empates depois juntas os outros, Braga, Sporting, entre Porto, equipas mais fortes. Portanto, são muitos pontos. Aí está uma montanha. Muito bem, vamos avançar, vamos olhar de novo para o mercado e para o Sporting. Mateus Reis está a caminho do CSKA de Moscou, o defesa de 30 anos, terminava contrato com o Sporting no final desta época. O CSKA é detido por um banco estatal russo e por isso o Sporting não pode fazer contratos com organizações russas devido às sanções existentes. Mateus Reis vai ter à sua espera um ordenado de 3 milhões de euros limpos por 4 anos de contrato. Assim sendo, o jogador vai rescindir com os Leões, que poupam os ordenados até ao final da época e fica então um jogador livre. Diga-se que o mercado na Rússia fecha apenas a 19 de fevereiro. 6 épocas de Leão ao peito, 3 campeonatos conquistados, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Taça da Liga. O jogador leonino com mais jogos de sempre na Liga dos Campeões, 27 jogos realizados. Jogador polémico, com incidentes reportados
quer em jogos com o Futebol Clube do Porto, quer mais recentemente com o Benfica, na final da Taça de Portugal, com o pisão na cabeça de Belotti. Marco, faz sentido esta saída deste jogador que foi sempre um polivalente? Um jogador muito interessante, mas voltamos aqui à estrutura. A estrutura está a olhar para o futuro e esta saída de Mateus Reis tem que ver com isso, com a reestruturação já da próxima temporada 26-27, no mercado que é um mercado que continua a ser muito interessante e claramente o jogador terá que entrar a custo zero pelas circunstâncias financeiras dos bloqueios, mas o Sporting, obviamente, um jogador que ganhou muito, acabava por ser também aqui um dos líderes daquilo que era o balneário e, obviamente, sai para a Rússia, para um grande russo. Claramente o Sporting olha aqui para aquilo que é o mercado e para aquilo que é a próxima temporada. Luís. Não sei se agora saía a custo zero no final da época. O Sporting teve tempo, teve espaço, teve a oportunidade para renovar com o Mateus Reis antes, não o fez porque não o quis. Ponto. Portanto, também não parece que seja um jogador que desportivamente vá aqui criar grande moça, ao contrário daquilo que falávamos em relação à Alisson anteriormente. Para ele é a oportunidade financeira de uma carreira, 3 milhões limpos a um salário considerável. O Sporting faz aqui essa poupança até o final da época, não corta também as pernas ao jogador nesta altura de poder ter aqui uma oportunidade. Além disso, depois temos aqui outro lado. Sendo um jogador com todos esses números, que jogou muitas vezes nas Champions, é um jogador que esta época passou muito tempo de fora por motivos disciplinares. Isso também não ajuda ao seu caso, na altura de poder continuar. Pedro, como é que vês esta saída de alguma forma natural para um jogador em fim de contrato que chegou ao Alvalade a custo zero e ganhou muito? Sim, olha, eu não esperava tanto. Eu conhecia o Mateus do Rio Ave, mas com o Ruben Amorim tomou uma dimensão que eu não imaginava e, portanto, tem mérito também. É um bocado quesilento e conflituoso. Nestes últimos jogos não teve muito bem, comprometeu, mas a equipa salvou-se e quando isso acontece está tudo bem, a equipa ganha e isso é que é o mais importante. Acho estranho esta história do poupar salários, porque isto para mim com essa história de não se pode fazer, nós estamos fartos de ouvir o não se pode fazer. Não se pode, é o petróleo, não se pode galho, mas ele chega cá. Portanto, não sei, espero que de facto não venha nada da Rússia para o Sporting. Nem agora, nem mais vamos descobrir, nem que possamos descobrir mais à frente que afinal não havia, mas foi do Benfica. Não, foi o caso do Benfica. Afinal não sabemos, mas isto não era bem. Pronto, há várias, isto é como os advogados e as leis, existem várias formas. Porque, na verdade, o Mateus até é um jogador útil. Quando o Sporting não tem. E provou-se nos últimos jogos. Sim, mas para o jogador é ótimo, é uma oportunidade ótima em termos financeiros, vai para um sítio. Pronto, que nós já sabemos o que é que está a acontecer dos russos que estão a fazer à Ucrânia e isso nunca me sai do pensamento. Portanto, tenho que dizer aqui, continuo a achar que de facto é um negócio feito com a Rússia. Pode não ser dinheiro imediato, mas alguém vai ganhar dinheiro com isto. Ninguém dá nada a ninguém, nem injeções na testa. O jogador e o seu agente. Mas também é um bocadinho aquela ideia. Mas isso é um princípio meu. O Mateus, quando tem uma proposta destas em cima da mesa, deve pensar, tenho de ir. E o Sporting também deve pensar, ok, também não fazes assim tanta falta, saias de borla, já cá esta ligação do jogador, que foi um jogador importante, saiu o melhor do que a encomenda, como tu dizias e bem, não lhe corta as pernas. Depois, do ponto de vista ético, isso vai de cada um, sim, obviamente que é muito condenável, eu também acho que é muito condenável, mas a verdade é esta, o campeonato não parou, não é isso, o campeonato não parou, e depois temos que ver se estas sanções que são impostas ao futebol e ao desporto, se no resto tem essa continuidade. Não me parece que seja assim. Rapidamente, Francisco. O Sporting encontrou aqui uma solução, como já foi referido aqui, uma solução para não perder dinheiro com o jogador. Como também já foi referido, é um jogador útil, mas, como o próprio nome indica, um jogador útil, mas que quando estão vários disponíveis e quando tem jogadores com mais qualidade, não joga. E mesmo quando é útil, não acrescenta grande coisa. Ajuda a tapar um buraco, principalmente pela polivalência que tem. Não é mais do que isso. E como, lá está numa fase em que o Sporting poderia não ganhar dinheiro com ele, aproveitou-se agora esta circunstância. É um estúpido. Não ganha. Sim, poupa. Acaba por poupa um bocadinho. Bem, vamos fazer um curto intervalo neste mercado aberto. A seguir falamos do Futebol Clube do Porto e de mais recente contratação. Fofana, até já.
portimonense de 30 anos, chega por empréstimo do Rennes. Trata-se de um negócio de empréstimo sem opção de compra. Diga-se que, em sentido inverso, Eustáquio pode estar de saída para a MLS. Olhamos para Fofana. Ganha aqui rapidamente, Pedro, músculo, o meio-campo do Futebol Clube do Porto. Sim, até pelos moldes do negócio, de não haver opção, mesmo só empréstimo, o Porto, o Fariol e o André Vilas Boas estão a fazer o máximo que podem para não haver quebras, para não acontecer o que aconteceu com o Ajax. É preciso manter a questão do mais um avançado, a questão do médio, porque às vezes havia ali alguma... Quando não podia jogar o Froholt, se não podia jogar, o Rosário não faz bem aquilo. Hoje está aqui, não é a mesma dúvida coisa. para hoje, por exemplo. E, portanto, é preciso um jogador de nível semelhante e o Porto não tinha. E, portanto, está a tentar garantir que não vão existir falhas de recursos que garantam o campeonato ao Porto. Só posso dizer assim. Ou seja, é muito cirúrgico, parece tudo muito cirúrgico. Francisco, mais esta contratação? Sim, é muito cirúrgico, estou de acordo com o Pedro. Abre a porta ao Eustáquio, nós semana passada falámos nisso, não é? O Eustáquio ficaria caso o Fofana não viesse, agora as coisas provavelmente invertem-se. E ganha aqui um músculo diferente também. Sim, é um jogador que fisicamente tem uma grande capacidade e é realmente o foco do Porto aqui a manter o nível e a exigência. É claramente aqui um excelente negócio, mais um excelente negócio do Futebol Clube do Porto. E aparentemente sem grandes custos, não é? Sim, permite aqui também o Eustáquio poder sair, à partida vai para a MLS, portanto havia aqui uma situação que estava dependente da outra, com a entrada de Fofana não havia espaço para o Eustáquio, fica agora tudo resolvido. E é com esta nova aquisição do Futebol Clube do Porto que fechamos o mercado aberto, que regressa amanhã. Boa tarde.